agora a gente vai falar de um assunto bem sério, a dengue. É que o número está crescendo em todo o estado e aqui em Joinville a situação também não é muito diferente não. Por isso, a gente vai estar recebendo aqui no nosso estúdio a Fabiana, que é gerente, né, da Secretaria da Prefeitura da Vigilância Ambiental, Fabiana Almeida, que vai nos contar o que está sendo feito para controlar essa situação. E, claro, reforçar cuidados, né, Fabiana? Com certeza, Keltrin. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada por essa oportunidade de a gente estar discutindo um assunto tão importante, principalmente nesse momento aqui no nosso estado. Eu conheço pessoas que já, né, que estão com dengue, quadro confirmado. Imagino que você aí de casa também já deve. Para a gente entender a situação de Joinville hoje em relação ao resto do estado, qual o panorama? Então, Keltrin, o que a gente costuma falar? Hoje, Joinville está melhor em relação ao ano passado e ao ano anterior. Então, em relação a 2020, 2021, hoje nós estamos numa situação mais confortável. Mas o que não nos deixa nunca de mãos atadas, porque a gente acredita que a dengue, o ideal seria não ter nenhum. Mas em relação aos anos anteriores, a gente está com um número de casos menores. E em relação também ao estado, o Joinville não é um município que neste momento preocupa o estado de Santa Catarina. A gente viu que em Chapecó já são 4 óbitos esse ano. Ainda que não tenha óbito, a gente sabe que o diagnóstico, né, passar pela dengue não é fácil, né? Os sintomas, as dores e tudo mais. Eu te pergunto, o que está acontecendo? Existe uma resistência do pessoal entender ainda desses cuidados básicos? A gente está vendo aí nas imagens, né? Sempre potinhos com água parada. Existe essa resistência? Hoje a gente observa algumas resistências sim, Keltrin. A gente costuma brincar que sempre o problema é do vizinho. Então, a gente até trazer isso hoje para a população para saber que a gente também tem que olhar o nosso. O que a gente quer dizer com isso? O nosso quintal, a nossa área, a nossa varanda, onde a gente também tem esse convívio comum. Porque se eu garanto que na minha casa a gente não tem, eu também posso trocar uma ideia com o meu vizinho, que eu vou visitar a minha mãe, vou visitar o meu colega, o meu amigo, a gente vai lá, visita, a gente também pode dar essa dica de saúde. O que a gente pensa da dengue? A dengue hoje, ela se prolifera na água parada. O que é isso? O mosquito vai lá, ele voa e ele pousa na água. E lá ele coloca os ovos. Se ele não encontra essa água parada, ele não vai encontrar um ambiente que é o agradável para ele se reproduzir. Então, hoje em Joinville, a gente sabe que 35%, o maior número que a gente tem dos nossos focos de dengue, que é essa água parada, estão dentro das casas. A gente ouve falar muito da dengue no verão, mas ela pode acontecer também em outras épocas do ano? No fato de Joinville chover muito, acaba influenciando de alguma forma? Com certeza. Por que ela é do verão? Porque a gente precisa da água parada, então a chuva vem e enche os potinhos, né, que é onde é o acúmulo, que a gente vai ter o acúmulo da água, e quando tem o calor, que é o sol típico do verão, esse ovo eclode e aí ele vai virar mosquito futuramente. Então, o ideal é que a gente não tenha essa água parada, ele é típico do verão. Normalmente, no Brasil, ele começa em outubro, mas aqui na nossa região a gente vê mais esse perfil em março, por causa da chuva contínua, que não dá tempo, muitas vezes, esse sol vir aquecer suficiente a água, mas ela é típica do verão. Não quer dizer que a gente deva baixar a nossa guarda no inverno. Porque o ovo da dengue, mesmo que a gente não tenha chuva e a região está seca, ele pode viver até 1 ano na região seca. Então, ele fica ali no potinho, no vasinho de planta, seco por 1 ano. Então, quando a chuva voltar a acontecer lá no final do ano, em dezembro, o que vai acontecer com aquele ovo? Ele vai eclodir e vai virar um mosquito de novo. Essa informação é uma novidade, eu confesso que eu não sabia. A gente sempre tem o que aprender, né? Agora, Fabiana, a gente às vezes atribui um papel principal, muito importante aos órgãos públicos. Né? Tem que esperar que eles façam alguma coisa. No caso das armadilhas, que elas em alguns lugares ficam visíveis. Mas só isso impede, só isso inibe de alguma forma, ajuda, digamos, é fundamental nesse trabalho de prevenção? Hoje a armadilha é o nosso norteador. A gente tem várias no município. É um pedaço de pneu, várias pessoas já devem ter visto, alguns são até nossos parceiros, né? Vocês são nossos parceiros hoje, a população que tem em casa. Ele é um pedaço de pneu que a gente coloca, ele tem água lá dentro e dentro, aquilo é para a gente propiciar que se cresça o mosquito. Então, a gente tem uma visita, a cada 7 dias a gente tem que visitar essa armadilha e ela nos dá o norte, onde eu tenho mais mosquito pousando e criando o ovinho, para que a gente tenha que ter ações intensificadas naquele local. Você falou, né, da importância desse diálogo na troca de informações. Mas quando o diálogo já não é suficiente, é possível fazer uma denúncia? Olha, existe um terreno aqui, existe ou
objetos abandonados, a prefeitura pode fazer alguma coisa nesse sentido? Sim, é muito legal que a gente tenha essa parceria, né? Que receba os nossos agentes e que seja, cada um olhe para o seu e para o do vizinho também nos ajude. Mas quando isso não é possível, que precisa realmente partir para essa situação de denúncia, a gente tem o nosso canal de ouvidoria dentro da Secretaria dentro da Prefeitura, né? Que chega na Secretaria de Saúde, a gente vai atender todas as demandas conforme cada perfil que se apresente para nós. E, Fabiana, o papel das crianças, né? Elas são grandes aliadas nessa divulgação de vocês, nessa conscientização? Com certeza. As crianças são onde a gente tem o conhecimento e eles estimulam os pais e os responsáveis a estar participando junto. Ano passado, a gente fez um projeto bem legal aqui, que a gente já tem previsão também de continuidade esse ano, que chamou Joinville contra Dengue, onde a gente trouxe os detetives contra Dengue. Foram crianças da faixa etária de mais ou menos 6 anos, que levavam para casa os 10 minutos contra Dengue, que é onde a gente tira 10 minutinhos do nosso dia e a gente passa o olhar dentro da nossa própria residência para identificar algum local que pode ser criador do mosquito. Então, as crianças faziam isso como um deverzinho de casa, para a gente já sentir como que a gente evita um local possível de acúmulo de água e criador do mosquito. Perfeito. Então, o projeto daqui a pouco volta, mas já quero lançar um desafio. Se você é criança, está assistindo a gente, quem sabe aproveita agora à tarde, dá uma olhadinha, dá aquele puxãozinho de orelha com respeito aí, né, em alguém, um adulto, para tomar uma providência, porque depende da gente, né, Fabiana? Com certeza. Várias mãos a gente consegue prevenir a dengue. Eu agradeço a tua participação aqui no Ver Mais. Seja sempre muito bem-vinda, porque esse é um assunto que, volta e meia, a gente tem que estar retomando para mudar essa cultura. Obrigada, Fabiana. Foi um prazer estar aqui hoje, estamos sempre à disposição. Muito obrigada.